Os melhores jogadores do mundo, eles jogam de diferentes maneiras em diferentes momentos da partida. Então, em alguns momentos eles jogam de uma forma mais agressiva, em outros momentos buscam jogar de uma forma um pouco mais consistente. Então, eles não jogam igual em todos os momentos da partida. E sim, eles acabam adaptando e jogando um pouco com o placar. Se o placar está favorável a eles, eles jogam de determinada maneira. Se o placar está equilibrado, eles jogam de uma outra maneira. E se eles estão atrás no placar, eles têm que mudar alguma coisa para conseguir reverter esse placar. Então, esse vídeo é justamente para tentar dar algumas diretrizes para você que joga tênis amador, infanto-juvenil ou até mesmo profissional, para que você consiga utilizar o placar como uma forma de referência para a maneira que você vai jogar. Então, de que maneira jogar quando eu estou mais na frente do placar, que maneira jogar quando eu estou atrás e de que maneira que eu vou jogar os pontos um pouco mais decisivos e um pouco mais importantes. Os tenistas amadores se confundem muito em alguns momentos das partidas. Então, por exemplo, eles abrem uma vantagem no placar e percebem, falam, pô, agora eu tenho uma folga no placar, eu posso arriscar um pouco mais. Mas ele acaba arriscando muito ou arriscando por muito tempo. Então o adversário acaba muitas vezes até recuperando esse placar, o jogo fica igual outra vez. E daí ele fica perdido, ele estava ganhando, daqui a pouco ele não sabe muito bem o que ele mudou, o adversário começou a buscar o jogo e ele fica perdido. Então muitas vezes o jogo acaba virando, o adversário consegue dar a volta no placar. Uma outra situação que é bastante comum, que acontece principalmente no tênis amador, é um jogador que ele está muito atrás no placar, às vezes ele está perdendo de 4-0 ou de 5-1, ele muda a maneira de jogar, consegue recuperar esse placar e a hora que ele empata o jogo, por exemplo, 5-5, ele dá uma relaxada e acaba mudando a maneira novamente de jogar. Isso faz com que ele se complique outra vez. Ao invés de manter, ele acaba mudando essa maneira de jogar e isso acaba complicando ele. Então, em quais momentos eu devo buscar ser mais agressivo? Ou em quais momentos eu devo buscar ser um pouco mais consistente? Qual é a hora de mudar a minha estratégia? Qual é a hora de eu tentar manter a minha estratégia? Qual é a hora de jogar mais simples? Qual é a hora de sacar e volear? Então, tudo isso vai depender um pouquinho de cada jogador, mas a gente tem alguns padrões que podem ajudar a gente a decidir melhor e cometer menos erros nesse sentido. Existe uma diferença de conceitos entre jogar com o placar e jogar com margem. Jogar com placar é como a gente deve jogar em diferentes momentos da partida. E jogar com margem remete um pouco mais à nossa tomada de decisão durante os pontos. Então, por exemplo, eu jogar uma bola passando um pouco mais alta sobre a rede, eu vou ter uma margem de segurança um pouco maior. Se eu quiser atacar, mas não tentar acertar diretamente as linhas, eu mirar 1 metro, 1,5 metro para dentro das linhas, isso é uma margem de segurança. Então, isso mesmo que eu erre um pouquinho, às vezes a minha bola ainda cai dentro. Isso é uma margem, jogar com margem é diferente de eu jogar com o placar. Então jogar com o placar eu posso jogar com mais ou menos margem de acordo com o momento da partida. Existem basicamente 3 momentos diferentes que a gente tem na hora de pensar o jogo em jogar com o placar. O primeiro deles é quando o placar está a nosso favor. As coisas estão correndo bem, o placar está correndo a nosso favor, a gente está ali com alguns games de vantagem, ou o primeiro set em vantagem mais uma quebra no segundo, 6-2, 3-0, 6-2, 2-0 saque. Então nesses momentos existe uma certa maneira de jogar. O que eu tenho que tentar fazer quando o placar está a meu favor? O segundo momento é quando o placar está desfavorável. Então eu estou perdendo ali 4-1, 3-0, 5-2 no primeiro set, ou perdi o primeiro set, como que eu tenho que começar jogando o segundo, ou perdi o primeiro set e estou um break atrás no segundo, perdi 6-4, estou sacando 0-3. Como que eu tenho que jogar esses momentos? O que eu tenho que fazer? É hora de mudar? Como mudar? Tudo isso a gente tem que saber antes mesmo de entrar na quadra, porque se a gente deixar para decidir ali na hora, muitas vezes, sob pressão ainda, a gente não vai tomar as melhores decisões. E o terceiro momento é quando o jogo está um pouco mais equilibrado, quando tem pontos mais decisivos, ali um 4-4, 30 iguais, um 5-5, 40 iguais, um 5-5, 15, 30. Como a gente tem que jogar esses momentos? Eu tenho que jogar de uma forma mais agressiva? Eu tenho que jogar de uma forma mais consistente, mais cautelosa? Tenho que tentar trocar mais bolas, passar mais bolas? Ou tenho que tentar definir um pouco mais os pontos nesses momentos? Então, tudo isso é definido antes mesmo do atleta entrar na partida. Ele se conhecendo o adversário e adaptando isso para a situação, para o momento que ele está passando dentro da partida. Então, se ele está um pouco mais confiante, às vezes ele consegue fazer um pouco mais, ele consegue ser um pouco mais agressivo. Se ele não está tão confiante assim, o jogo está um pouco mais duro, ele tem que buscar ser um pouco mais consistente, talvez cometer menos erros. Então tudo depende do momento que a gente está na partida,
o que a gente consegue fazer e em função também do adversário que está do outro lado da quadra. O maior benefício de saber jogar bem com o placar é você evitar muitas reviravoltas na hora do jogo de tênis. Então acontece muito, principalmente no tênis amador, o atleta está ganhando o jogo às vezes de 4-1, daqui a pouco ele perde o primeiro set de 6-4, ou daqui a pouco ele está ganhando o segundo set e o adversário vira e ele não sabe muito bem o porquê isso aconteceu. Então quando eu sei jogar com o placar, sei como entender isso e como jogar em determinados momentos, começa a ficar muito menos frequente essas reviravoltas no placar. Então o atleta ele consegue administrar o placar muito melhor quando ele está na frente, consegue mudar uma estratégia quando ele está atrás e ele tem uma noção muito melhor de como jogar os pontos mais decisivos ou mais importantes.